Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Prof. Fábio. Estou junto com a minha colega Paula. Tudo bem, Paula? Olá, pessoal. Tudo certo com vocês? Aqui tudo certo. Então, pessoal, hoje a gente está aqui para trabalhar mais uma aula de geografia com vocês, mais um tema super interessante, tá? Então já vamos começar a nossa aula fazendo já uma pergunta para vocês. Eu trouxe uma pergunta que eu não sei se vocês já pensaram sobre isso algum dia na vida de vocês. Se a água que existe no mundo, ela pode acabar, pessoal. Pensa assim, quando tu foi pra praia, lá em Cidreira, em Tramandaí, olhar aquela água toda do oceano, assim, toda aquela água, a água que tu vê aqui no Guaíba, em Porto Alegre, essa água, ela pode acabar, assim, tipo, secar a água do planeta? O que vocês acham? O que tu acha, Paula? A água do mundo, ela pode acabar? Olha, Fábio, eu acho que acabar no sentido de secar, acho que não pode, não. Pois é. E aí? Eu tenho duas proposições aqui. Caso tu tenha pensado que sim, se essa água pode acabar, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? E se caso tu pensou que não, então por que a gente preocupa em preservar esse recurso que é a água, né? Então, já para responder à pergunta anterior, a água que existe no mundo, ela não pode acabar. A quantidade de água que existe no planeta Terra, ela não muda, é sempre a mesma. Então, se ela não acaba, por que a gente se preocupa em ter que preservar esse recurso, né? Por que então se a água não acaba? E aí tem uma grande questão. O problema não é a água acabar. O problema é como a água se encontra. Em que estado ela está. Se ela está se ela está a maior parte em água doce, ou água salgada, ou congelada, ou dentro do solo, dentro dos aquíferos, né? Então a água depende muito da condição que a gente encontra ela, se é de fácil ou de difícil acesso. E a água, ela não respeita os limites territoriais, né? A água, às vezes, pode estar, o recurso à água pode estar dentro de 2, 3 países, né? E às vezes a concentração de população também não é o mais associado à água. Por exemplo, pode ter mais população e menos água, gerando um estresse hídrico, né? Então a grande questão, a água no mundo ela não acaba. Mas o problema é, como que a gente utiliza a água? Será que a gente não deixa ela com uma qualidade pior? Como que a gente encontra? O que merece essa preocupação? Não sei se a Paula quer falar alguma coisa sobre isso. Então, acho que o Fábio já trouxe algumas questões, né? E o caso é, a gente consegue usar a água em qualquer circunstância, ou seja, tu pode beber qualquer água que tu encontrar, tu pode formar uma pocinha ali no barro, tu pode pegar e tomar aquela água. Então, a questão é que, às vezes, mesmo que tenha água, essa água ela pode não estar em condições adequadas e aí ela vai acabar não sendo útil. A gente não vai poder tomar, a gente não vai poder cozinhar, a gente não vai poder tomar banho. E aí, essa água, mesmo que ela exista, ela é como se não existisse. A gente acaba não conseguindo ter um uso dela, né? A gente pode, navegar em cima dela e tudo mais, mas tomar ia ser muito complicado se a gente continuar poluindo a água e tudo mais. Tem um programa que eu gosto de assistir quando eu tenho um tempo livre, que é Largados e Pelados. Não sei se a Paula já viu. Nunca vi, só ouvi falar. É muito engraçado. Eles literalmente largam as pessoas sem nada no meio do mato. E aí elas têm que ir lá ficar durante 20 dias. E aí a maior parte das pessoas que desistem do desafio é porque elas beberam água de qualquer lugar e aí deu algum problema no estômago, alguma coisa assim. Então, olha só como o tema da água é importante, né? Até nos seriados de televisão, essa questão pode acabar aparecendo. Então, já para pensar um pouco a respeito de como que a gente encontra a água, como é que a gente pode utilizar ela, eu apresento aqui para vocês essa imagem que traz o ciclo da água, né? Um ciclo que nós observamos e que também acaba determinando como é que a gente vai encontrar essa água. Eu vou expandir aqui a tela. Essa imagem, ela trabalha o ciclo da água. E como é um ciclo, é difícil da gente determinar onde é que é exatamente esse início. Mas eu gosto de interpretar esse ciclo da água começando a falar por esse carinha que tá aqui, ó, que é o Sol. O Sol, galera, ele tem um papel importantíssimo para o ciclo da água, porque ele fornece a energia para a água que vai acabar mudando ela de estado. Por exemplo, ó, a água que está no mar, né?
O sol esquenta essa água que está no mar e essa água evapora. É que nem quando tu coloca lá a térmica, a chaleira para esquentar lá no fogão. Quando a água começa a ferver, a água começa a evaporar. O sol faz esse trabalho, tá? Ele evapora a água do mar. E essa água evaporando, ela vai acabar formando as nuvens. Né? E essas nuvens vão se direcionar lá para o continente e vão acabar chovendo, né? Acabar chovendo é bom, vão acabar precipitando. Então, olha só, o papel do sol. Ele evapora a água do mar, que ajuda a formar essas nuvens, e essas nuvens vão ser aquilo que vai chover aqui no continente. E aqui tem uma parte importante desse momento, desse ciclo da água. Quando a água chove aqui, né, quando a chuva cai aqui no continente, ela vai tomar dois caminhos. Vou usar esse exemplo aqui à esquerda, ó. Aqui está chovendo, né? A água, ou ela pode acabar infiltrando e indo abastecer o lençol freático, que é a água que a gente encontra no subsolo, e às vezes, se ela conseguir passar, ela consegue até mesmo abastecer o aquífero, que é a água também que a gente encontra no subsolo. Então, a água que infiltra vai tomar esse caminho. E aí vocês já podem ir pensando, será que a gente consegue acessar essa água facilmente, né? A água do lençol freático, a água do aquífero, será que é fácil de a gente pegar? Aqui eu trago outro caminho que a água pode fazer. Se a água não infiltrar, ela vai escoar em cima do solo. A gente chama isso de escoamento superficial e ela vai acabar abastecendo um rio. Essa água que escoa superficialmente, ela vai rapidamente para um rio. E essa água do rio, acho que vocês conseguem perceber isso, de que ela é de mais fácil acesso. Então é mais fácil a gente pegar essa água do rio para poder utilizar, porque ela está na superfície. É só pegar um balde ali e pegar a água do rio, desde que ela esteja, né, em boas condições. Então essa água aqui, ó, ela foi para o rio. Quando ela chega no rio, ela vai acabar sendo levada de novo lá para o mar. E aí começa o ciclo de novo, né? A água que está no mar é esquentada pelo sol, forma nuvem, né? Que a nuvem vai lá para o continente, condensa e precipita, e aí toma aqueles dois caminhos de entrar no solo ou escoar superficialmente. Aqui eu quero chamar o destaque também para o papel dessas arvorezinhas, né? Não dessas, mas de todas as árvores, da vegetação de uma forma geral. A árvore ela também tem um papel importante, a vegetação ela tem um papel importantíssimo para o ciclo da água. Por que será? Bom, primeiro, a árvore, ela transpira, né? Ela também joga para a atmosfera umidade que ajuda a formar as nuvens. E outra coisa que a árvore ajuda, ela ajuda na penetração da água dentro do solo. Ela ajuda a abastecer o lençol freático e o aquífero. Então a gente pode acabar percebendo a importância da vegetação para o ciclo da água também. Por isso que a gente não pode sair cortando árvore aleatoriamente por aí, né? E olha só, qual é a importância da água auxiliar no processo da vegetação auxiliar no processo de absorção, pessoal? Se a água não entra no solo, ela vai rapidamente para o rio. Mas aquela água que entra no solo, no lençol freático, ela pode ir para o rio também. Ela vai demorar aí uns 2, 3 dias até chegar no rio. Já a água que escoou superficialmente, aquela que não entrou no solo, ela vai em 1 hora, 2 horas para o rio. Então, se chover muito forte e a água só escoar, que é o que acontece nas cidades, tem mais chance do rio aumentar o seu volume e alagar. Agora, em áreas naturais, como eu tenho muita vegetação, a chance de alagamento é muito menor, porque a água, antes de chegar no rio, ela passa pelo solo e depois somente que ela vai chegar no rio. Então, aqui a gente conseguiu entender como é que funciona um pouquinho do ciclo da água, né? Como é que funciona a questão do sol, o que é a evaporação, né? É a troca da água do estado líquido para o gasoso. Depois a gente vai ter precipitação, que é a água caindo em estado líquido, né? Então, a chuva faz parte desse processo. O sol faz parte desse processo. O solo, o rio, a vegetação faz parte desse processo. Não sei se a colega Paula quer acrescentar alguma coisa sobre o ciclo. Sim, algumas coisas. Então, gente, primeira coisa. Fábio explicou aqui o ciclo hidrológico, como é que funciona quando a água sai do mar, vira nuvem, chove, vai para o rio, entra na terra e volta para o mar. A pergunta é, em que momento desse ciclo a gente está usando água? Onde é que a gente está aqui?
Porque em nenhum momento ele falou assim, ó, daí a água vai pra sua casa e você bebe água, e você lava roupa, e você lava louça, e você toma banho. Nada disso ele falou. Em que momento que isso tá acontecendo aí nesse ciclo todo que o Fábio contou? Ou será que isso é uma coisa da natureza e o ser humano é apartado desse ciclo e não está aí colocado nessa imagem? Então, pessoal, a questão é, ali onde está colocado o rio, é essa água que depois vai chegar na nossa casa, geralmente por meio de encanamento. Embora tenha situações em que as pessoas consumam diretamente a água dos rios, se sabe que o ideal é que a água seja captada dos rios, passe por estações de tratamento de água, e a partir disso venha para nossa casa em condições, por exemplo, da gente tomar, da gente cozinhar, da gente tomar banho, de forma saudável e sem ter problemas de saúde. E aí, o Fábio colocou aqui, marcou pra gente, por exemplo, a cidade destacada ali no desenho. Então, o que acontece? Nas cidades, a gente faz o encanamento que traz a água do rio para nossa casa, a gente usa. Depois que a gente usa essa água, teoricamente, ela deveria ir para uma estação de tratamento de esgoto para ela ser tratada e ser jogada de volta no rio, e o ciclo inicia todo ele. Então, a gente está intimamente ligado com esse ciclo da água que o Fábio está explicando. Isso é um negócio essencial para a nossa vida. Tá? Outro ponto, quando ele fala ali, por exemplo, que a água infiltrou, e aí ele pergunta se a água que está no solo, ela é mais fácil ou mais difícil da gente ter acesso, né? Então, o que acontece? Nessa imagem, a gente está ali na cidadezinha que ele marcou. Então, percebam que a água do rio, ela está aqui do nosso lado, digamos assim. Se tu quiser, tu pode pegar um copo e encher um copo com a água do rio. Não deve tomar ela, mas que tem acesso direto, né? Já percebam que a água do lençol freático ou a água do aquífero, bom, a do aquífero vocês vão estar mais lá embaixo, né? Sem contar que tem uma rocha no meio. Mas para tu conseguir acessar ela, eu teria que cavar muito até conseguir alguma coisa de água, tá? Então, por isso que normalmente a água que a gente usa é a água do rio, embora existam mecanismos de usar essas águas subterrâneas, mas aí isso é feito com um maquinário, tem uma estrutura para isso e não é uma pessoa que vai lá e consegue encher o seu copinho de água com água subterrânea, tá? Outro ponto, que era a questão das árvores. Então, que ele falou ali que as árvores transpiram, né? O que é transpiração? É suor, tá? Então, assim como a gente sua, as árvores suam também. E aí, sabe, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num lugar que tem bastante árvore próximas umas das outras e logo conseguir ir para um lugar que não tem tantas árvores e vocês perceberem que no lugar que tem mais árvores costuma ser mais fresquinho. Então, a presença das árvores, ela faz essa sensação de refrescamento, que é importante tanto quando tu tá ali pertinho e tu já sente isso, e quando tu pensa a nível de planeta, né, a questão que o Fábio estava falando do desmatamento, se a gente começa a desmatar, como a gente... Começa não, se a gente continua desmatando como a gente está desmatando, isso vai dar efeito no planeta todo. Tipo assim, de tu não ter mais onde tu ir e tu vai achar que tá agradável, porque tu não tem mais árvores fazendo esse processo de deixar a temperatura mais amena. Isso aí. Perfeito. Olha só que interessantes colocações da professora Paula, né? A respeito do ciclo da água. E eu queria só fazer acrescentar mais uma coisa aqui. Aqui no lado direito está escrito, né, que a gente pode copiar esse conteúdo e basta dar o crédito. Eu já quero dar uma dica para você, se você se interessa sobre a temática da água, uma dica de uma página do Facebook, que é Água, Sua Linda. Essa página é muito legal. Foi dessa página do Facebook que eu peguei essa imagem. Tem várias coisas legais a respeito da água, do ciclo da água, sobre a questão da preservação. Então, se tu tiver interesse, um pouco mais de interesse sobre esse assunto, pode ir lá naquela página que tem vários desenhos, várias artes legais. Eu acho, agora... Fábio, só para te complementar, que claro. A gente coloca o link da página na descrição do vídeo no YouTube. Daí, se vocês quiserem, é só clicar ali. Boa. Baita ideia. Então, a página vai estar na descrição do vídeo. Aí, quando vocês acessarem, é só rolar para baixo e caso tu esteja no celular, vai estar ali a página. Eu aconselho vocês a dar uma olhadinha nela. Bom, passado esse momento de entender um pouquinho o ciclo da água, agora a gente vai entender a nossa preocupação a respeito da disponibilidade de água que nós temos, né?
Então, todo aquele ciclo faz com que nós tenhamos água no oceano, água em geleira, água no rio, água no subsolo e tudo mais. Então, do total de água do mundo, né, a maior parte dela é água salgada. Aqui, ó, 97% da água do mundo é salgada. E só 2,5% é água doce. Deixa eu só te fazer um interrompimento aí. Oi. Só para explicar o que o Fábio está fazendo. Ó. Ele está vendo que no gráfico da esquerda, a cor, onde está o 97,5%, é cinza. E lá nas colunas da direita, o que a gente chama de legenda, aonde está cinza está escrito água salgada. Então significa que 97,5%, e aí lá em cima tem o título, ó. O total de água no mundo é de água salgada. E a cor que corresponde ao que está ali em cima, água doce, é aquela que está ali no 2,5%. Então isso significa que 2,5% do total de água do mundo é água doce. É essa relação de cores que ele está fazendo para identificar essa figurinha ali que está na esquerda. Perfeito. E aí eu já pergunto também outra coisa para vocês. A água salgada, a gente pode beber a água salgada? Poder a gente pode, né? Se a gente toma um banho de mar e não sabe nadar, a gente se afoga, a gente acaba bebendo, né? Mas não é o ideal beber água salgada. A água salgada, ela inclusive te dá mais sede, ela te desidrata, né? Você já tomou um banho de mar e tu saiu do mar morrendo de vontade de tomar uma água ou comer alguma coisa, né? Então a água salgada a gente acaba não podendo tomar ela. Apesar de hoje existir uma tecnologia de dessalinização, de tornar a água salgada em água doce. Só que é muito caro esse processo todo, né? E do pouco da água doce que nós temos, esses 2,5 aqui, que está pintado nesse azul, aí a gente vai abrir a água doce para observar a divisão que nós temos na água doce aqui nesse outro gráfico que está em forma de pizza. A maior parte da água doce do mundo, ó, 68%, mais da metade da água doce do mundo, está em geleiras e neves, que são essa coloração, como a Prof. Paula tinha explicado ali, a questão da relação do gráfico com a legenda, né? Então, esse azulzinho representa para vocês as geleiras e as neves. Nós temos, ó, o azul mais forte aqui. Quase 30%, um terço da água do mundo está em água subterrânea, que são aqueles aquíferos, aquele lençol freático, né? E, ó, alguma coisa ainda está em pântanos, em geada, que é um tipo de precipitação, e pântano é uma área alagada. E olha só, essa cor, esse azul, esse 0,3%, representa a água disponível em rios e lagos. Então a gente tem no mundo pouquíssima água distribuída em rios e lagos. A maior parte da água doce que existe no planeta, ela está congelada. Seja lá no topo das montanhas, né, que é muito frio, ou lá nos polos também, que é muito frio. Então lá que a gente tem a maior parte da água. E aí, de novo, eu pergunto, será que é fácil pegar essa água para usar? Será que a gente pode usar essa água de alguma forma? Será que é só chegar lá na Antártida, pegar lá um pedação de gelo, levar para casa e tomar? Né? Eu tô falando isso para vocês porque teve gente que já teve umas ideias umas ideias parecidas com essa daí. Teve um sheik da Arábia Saudita que uma vez tentou fazer um projeto, não sei se você sabia dessa, Paulo. O cara queria rebocar com um navio um iceberg lá do Polo Norte para levar para a Arábia Saudita para eles poderem utilizarem a água. Esse tipo de coisa acontece. Bom, pessoal, então, qual é o meu objetivo mostrando essas divisões da água? A maior parte da água que nós temos no mundo, ela não tem muito uso para nós, que é a água salgada. Obviamente, tem todo um ecossistema que vive dentro do mar e tudo mais, mas a gente está pensando para nós seres humanos. Então, um pouquinho da água doce que existe no mundo, a maior parte está congelada de difícil acesso. Ou então está em água subterrânea e pouquinho está em rio e lago. Mas você deve estar pensando, mas aqui eu vejo um monte de rio toda vez que eu pego um ônibus lá pro centro, eu vejo Guaíba, quando eu viajo para a praia também vejo o rio. Pois é, o Brasil tem uma particularidade, é bem diferente em relação aos outros países do mundo. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de água doce disponível no mundo. Né? O Brasil tem em torno de 10 a 12% da água disponível no planeta doce é nossa brasileira. E aí isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Bom no sentido que a gente tem água. Mas ruim porque da gente acabar tendo tanta água, a gente acaba não cuidando dela da forma como a gente precisaria. Né? Não sei se a Prof. Paula quer acrescentar mais alguma coisa a respeito dessas reflexões aqui, da disponibilidade de água. Deixa eu ver. O que eu ia falar era essa questão de
da percepção, né? Que às vezes, estando aqui, a gente pode ter uma percepção equivocada, né? De que o que a gente tem de água disponível para nós é o normal que as pessoas têm de água disponível para si. Mas o fato é que nem o Fábio falou, que aqui a gente tem maior disponibilidade de água do que as pessoas costumam ter para si. Então, por isso que às vezes a gente pode banalizar a água e não ver ela como um bem tão importante, né? Embora, como ela é um bem muito importante para a vida e ela não tem em todos os lugares, e em muitos lugares a mesma disponibilização que ela tem aqui no Brasil, cada vez mais se pensa, se vê que a água vai ser considerado um dos grandes produtos de muito valor no mundo em breve. Né? Então, é uma coisa para se pensar, porque tem toda uma discussão possível em cima disso. Mas, enfim, a gente costuma usar, então, as águas de rios e lagos, que corresponde àquela microlinhazinha que o Fábio Nem dá pra mostrou. ver direito, né? Nem dá pra ver direito. Nem dá pra ver, tá aqui, ó. E aí, isso suscita aquela questão, né? De que, ok, aqui a gente tem bastante água, só que não adianta só ter bastante água disponível, ela precisa estar em condições de uso, como a gente estava falando ali no início. E eu acho que era isso. Depois só comentar do shake, assim, né? O shake é um bom exemplo, esse que o Fábio estava falando, de um lugar que não tem tanta disponibilidade de água. Então lá tu não tem muita água e aí as pessoas ficam tentando inventar maneiras de conseguir ter mais água, né? O que é muito válido, é muito viável, é claro, é muito importante que tenha água e que tu pense em formas de tu conseguir otimizar a água que tu tem e, enfim, eventualmente conseguir aumentar a água. Qual que é a questão disso que o Shake estava tentando fazer e por que para nós soa tão absurdo? Bom, primeiro por uma questão ambiental, né? De tu pegar e tu deslocar um iceberg de um lugar ao outro e todas as mudanças que tu vai vir no caminho, forçando uma água super gelada a chegar, enfim, sei lá, vamos lá. Primeiro que se ele trouxesse via oceano, esse iceberg ia ir descongelando conforme a água do mar fosse esquentando. Segundo que se ele criasse algum tipo de máquina para manter esse iceberg no navio, quando ele chega lá, isso é uma quantidade de água que provavelmente na cabeça dele é uma água muito maior do que realmente é, sabe? Porque o iceberg é uma coisa, enfim, depende da proporção, não é uma coisa grande. Mas assim, se tu for pensar, por exemplo, para pessoas, aquilo ali é consumido rapidamente. E terceiro, que se ele fosse montar todo esse aparato para tentar trazer, o nível de impacto ambiental que ele teria fazendo isso seria gigante. Então, não é uma boa ideia, mas enfim, as pessoas estão tentando justamente porque quando tu não tem água, tu acaba tendo ideias mirabolantes para conseguir tentar ter água, que é muito importante. Pois é, né? Os caras fazem de tudo para conseguir ter essa água, que é o bem mais importante, creio eu, né? Necessário para a vida. E aproveitando essa questão que a Paula falou, que esse shake, né, na Arábia Saudita é lá no Oriente Médio, uma região super seca. E aí a gente também trabalha com uma ideia de que quando tem muita gente no lugar e a quantidade de água que existe naquele espaço é insuficiente para aquelas pessoas, né, não é a quantidade necessária, ou é menos do que aquelas pessoas necessitam, a gente chama isso de estresse hídrico. Estresse hídrico é quando existe o estresse, é quando tem alguma inconformação com alguma coisa. Estresse hídrico é quando a quantidade de água que existe naquele espaço não é necessária ou não é suficiente para a população. Alguns lugares do mundo têm estresse hídrico evidente, como é o caso de áreas desérticas. Mas outros lugares do mundo têm um estresse hídrico por causa da concentração de população. É o caso, por exemplo, de São Paulo. Tu me fala de São Paulo. São Paulo é uma cidade cheia de gente, uma cidade muito populosa. E lá, se chove um pouquinho a menos do normal, já tem um problema de abastecimento de água, já gera um estresse hídrico. Então, o estresse hídrico é algo relacionado com o consumo de água e a disponibilidade. Agora a gente traz outras perguntas para vocês. Pensando nessa questão de ter a água disponível ou não. Vocês utilizam a água de forma consciente? Vocês fecham a torneira ali enquanto está escovando os dentes? Vocês fecham a torneira do chuveiro quando vocês estão se ensaboando? O que vocês fazem para usar a água de uma forma sustentável? O que seria esse sustentável, né? Seria, tipo, tu usar água para aquela tua necessidade, mas sem prejudicar aquelas gerações, né, que vêm depois de vocês, sei lá, os filhos de vocês, os netos de vocês. Vocês utilizam a água de forma consciente? Vocês fazem o que para usar água de forma sustentável? Eu aqui em casa, quando eu tô lavando a louça, a primeira coisa que eu faço é organizar a louça, ensaboo todos os pratos e depois eu ligo a água da torneira e vou tirando o sabão. Para escovar os dentes eu também.
Coloco água na escova de dente ali, fecho, escovo os dentes só e depois eu ligo a água para limpar. Deixa eu ver o que mais que eu faço. Paula, não sei se pode ir falando aí também, se faz alguma coisa para usar água de forma sustentável, de forma consciente aí. Eu tô contigo também. Tenho esses hábitos de primeiro ensaboar a louça, né? Não deixar aquela água rolando enquanto tá ensaboando a louça. Não deixar a água correndo enquanto tá escovando os dentes. Outra coisa que é importante também é se tem algum vazamento, se tem alguma torneira pingando. Aquela torneira pingando o tempo inteiro, galera, também tá gastando água, viu? E essa água, que nem lá no ciclo hidrológico, né? Aquela água que a gente tira do rio, trata ela para tornar ela potável e depois a gente utiliza. Se a gente deixar uma torneira aberta e ligada, assim, ou vazando, a gente tá gastando essa água que já foi tratada. Então, o problema em si, né, não é estar gastando a água, mas sim tu tá gastando uma água que já foi tratada. E isso tu vai sentir lá na tua conta de água que tu paga o tratamento da água para ela ser potável. Então, se tu gastar muita água, tu vai sentir principalmente no bolso, ou os pais de vocês, né, no caso, vão sentir principalmente no bolso. Tá? Por que a gente faz essas perguntas? Para vocês pensarem a respeito de coisas que podem ser sustentáveis para utilizar a água de uma forma mais consciente, né? Mas eu gostaria também de destacar que nós moramos na cidade. Isso daqui, ó. Então, pessoal, aqui eu trago um dado sobre o uso da água no Brasil. Então, vamos imaginar, de toda a água utilizada no Brasil, uma parte vai para a cidade, outra parte vai lá para a agricultura no campo, outra parte vai lá para a indústria e tudo mais. Então, olha só. Aqui está dividido para vocês. Nós moramos na cidade. Nós fazemos parte aqui da questão urbana. Né? O abastecimento urbano é 1/10, menos de 1/10. É 8% de toda a água utilizada em um ano no Brasil. Isso é o que vai para nossas casas. Então, nós utilizamos 8%. Agora, olha o outro lado aqui. Olha essa cor azul. Né? Essa cor azul representa para vocês a irrigação, ou seja, aquela água que a gente joga nas plantações para auxiliar, né, a mercadoria, o produto agrícola a crescer. Mais da metade da água usada no Brasil vai para a irrigação. Né? Olha o abastecimento animal, o gado, né, o porco, a galinha, tomando água e tudo mais. Eles utilizam mais do que nós, pessoal. Mais do que nós no meio urbano. Aí olha só uma coisa que eu tô pensando aqui, não sei se vocês acham, você já deve ter visto na televisão alguma propaganda falando exatamente o que a gente falou antes, sobre fechar a torneira, né, não deixar a água vazando e tudo mais. Mas olhando essa divisão, olha só, se mais da metade da água utilizada no Brasil não é para o abastecimento urbano, será que existe alguma outra forma, que a gente pode preservar a água sem ser fechando a torneira, sem ser fechando a torneira enquanto escova os dentes ou tomar banho? É porque, olha só, chega a ser 10 vezes mais a irrigação e o abastecimento animal. Isso aqui a gente pode colocar dentro do que nós chamamos de agricultura. Então, a agricultura utiliza 10 vezes mais água do que nós nas cidades. Que louco isso, né, Paula? O que tu acha que a gente pode fazer para resolver esse problema? Eu acho que a primeira pergunta que se põe é: isso tem alguma coisa a ver com a gente? Essa irrigação e esse abastecimento animal que estão acontecendo lá no campo, a gente tem alguma coisa a ver com isso? Ou tipo, tem lá as pessoas que estão no campo e tem nós aqui na cidade, a gente gasta menos água, a gente já tá tudo certo, quem tem que se preocupar com o problema são eles. Né? Então, essa é a primeira pergunta. Existe alguma relação? Para que está sendo irrigado e para que existe esse abastecimento animal? Pois é, boa reflexão que a colega, que a Prof. Paula nos trouxe. Olha só, para onde é que vai essa água da irrigação do abastecimento animal? Ela vai para a produção agrícola. E para onde é que vai o produto agrícola? Vai para a prateleira do supermercado. Então, essa água toda, ela tá incluída, ela tá dentro lá do alface que tu compra, da batata que tu compra, do óleo de soja que tu compra, da carne que tu compra. Então, o uso da água, essa relação que a Paula trouxe muito bem,
Não é que nós, na cidade, só usamos um pouquinho comparado a eles, que a gente vai jogar água para cima e desperdiçar. Não é bem assim. A gente tem que pensar em que práticas, que decisões que a gente pode tomar que vão diminuir, né, esse impacto na água. E aí, trago a última pergunta para vocês da aula. Considerando que o uso doméstico é o menor se relacionarmos com os outros, né, que é a indústria, a agricultura, existem outras práticas, além das destacadas que a gente falou antes, de escovar os dentes com a torneira fechada e tudo mais, que a gente pode adotar para preservar a água? Ou seja, o que a gente pode fazer além daquelas práticas que a gente já sabe? O que a gente pode fazer para conseguir preservar a água? E aí? O que a gente pode fazer, Paula? O que tu acha? Opa, mudei a pergunta. Eu acho que essa aí é muito difícil. É difícil essa pergunta, é nível, né? Dificílima. Eu faço uma prática dessas, eu faço uma prática que não está incluída naquelas que a gente falou antes. Eu não como carne há 8 anos já. Vai fazer 9 agora. Já faz 9 anos que eu não como carne. Essa é uma forma que eu encontrei de conseguir preservar um pouco desse recurso. Não só por conta disso, né, que eu não como carne, por outros motivos. Mas é uma forma. Por que vocês devem estar pensando? Por quê? Olha só, vamos voltar aqui na imagem de novo. O abastecimento animal, 11%. Né? E o animal come, o gado ele vai acabar comendo ração. E a ração vem de cereais, que vem da irrigação aqui da agricultura. Então eu encontrei essa forma. Né? Não sei, tu come carne, Paula? Uhum. Mas eu pensei outra forma. Pode falar. Porque assim, irrigação é um problema. Como a gente já viu, é um problema no sentido de que usa muita água, né? E a questão é, esses alimentos que estão sendo irrigados e estão usando a nossa água, eles estão realmente sendo consumidos por nós? Será que toda essa água que está sendo usada está sendo produzida para gerar todos os alimentos esses que o Fábio falou que estão no supermercado e nada mais? Então, qual que é o ponto aqui? Infelizmente, a forma que a gente faz agricultura hoje no Brasil, ela não é nem um pouco inteligente em termos de consumo de água e em termos de alimentação. Porque a maior parte da nossa agricultura é para produzir soja. E vocês comem soja? Nesse dia de vocês, quando vocês pensarem que vocês comem soja, no máximo óleo de soja, mas é a coisa que vocês mais consomem é óleo de soja. Então, para onde que está indo essa soja? Então, essa soja está indo para outros países, tá? De uma forma, muitas vezes para alimentar o gado, por exemplo, que o Fábio estava falando que ele não come mais carne, para alimentar gado em outros países. Então, o fato é que, além de gastar um monte de água, isso está sendo aplicado em soja que, além de ir para outros países, prejudica o meio ambiente aqui. Por quê? Porque essa soja, ela é plantada em lugares onde tinha floresta nativa, por exemplo, na Amazônia, por exemplo, no Cerrado, principalmente, né, embora também em outros lugares do Brasil. Então, eles acabam com a vegetação nativa, aumentando aquela questão que a gente tinha visto antes de que as árvores ajudam o clima do planeta a ficar ok para os seres humanos, e se a gente cortar todas as árvores vai ficar insuportável. Então a gente tira essas árvores para plantar soja, que é um negócio que a gente não consome, que vai prejudicar os animais daquele lugar também, além das pessoas. Usa a nossa água, e é importante aqui, porque muitos dos agrotóxicos que são usados nessa soja não tem como tirar depois no processo de tratamento de água que a gente viu que precisa ser feito para a gente consumir. Então a gente acaba tomando veneno e gastando a água para um negócio que não vai trazer nenhum retorno em termos de alface, em termos de arroz, em termos de feijão, em termos de nada. Então isso é uma coisa bem importante, assim, porque provavelmente se a gente tivesse um processo de produção de alimentos mais inteligente, ou seja, a gente produzisse realmente alimentos que fazem sentido com o meio ambiente daqui, o consumo de água não seria tão grande quanto esse jeito que a gente faz de produzir coisas que não tem nada a ver com o Brasil e que está beneficiando meia dúzia de pessoas. Então isso, que a princípio parece algo que a gente não pode agir, né? Mas a gente pode agir enquanto coletivo, enquanto sabendo isso, pensar de forma mais consciente. Sociedade, vocês vão ver, explicar para pessoas que vocês conhecem. E quando tiverem políticas que vão definir se a gente vai continuar fazendo isso ou se a gente vai mudar, se todas as pessoas da sociedade souberem isso, a gente pode ter alguma chance de mudar esse quadro. A primeira questão, então, é o conhecimento, como tu falou, né? A gente saber como é que as coisas funcionam. O que tá por trás daquela mercadoria que a gente compra, o que tá por trás dessa produção toda, né? Porque, no fim, acaba parecendo que o Brasil não exporta soja, mas sim acaba exportando a água, né? Porque Perfeito. a gente utiliza boa parte dessa água
para a produção de soja. Para finalizar, pessoal, o nosso raciocínio da aula, eu pergunto para vocês quais alimentos, né, que vocês mais consomem, pensando justamente nesse consumo consciente. E essa pergunta que vem, ela vem acompanhada desse último gráfico para a gente encerrar a nossa aula. Olha só. A água que você não vê, né? Ou seja, a água que está lá naquele produto que a gente encontra na prateleira, mas a gente não acaba consumindo diretamente, mas ela está por trás dele. Eu vou começar pelo alimento que eu mais consumo, que é batata. Eu amo batata. Batata, acho não, tenho certeza, é o alimento que eu mais consumo. E para produzir 1 quilo de batata, em média, se utiliza em torno de 130 litros d'água da batata, né? Ô, Fábio. Oi. E em quanto tempo tu acha que tu comeria 1 quilo de batata? 1 quilo de batata, acho que eu posso comer em uma semana. Em uma semana. Então seria aproximadamente 13 litros por dia de água que o Fábio consome indiretamente consumindo batatas, tá? Porque eu dividi os 132 litros por 10. Acho que foi 10 dias. Enfim, então qual que é a questão aqui? Vocês já ouviram falar que o recomendado é a gente tomar pelo menos 2 litros de água por dia, né? Então, 2 litros de água ingerida diretamente, tomada ali, pegou o copo, serviu, bebeu. Mas a gente consome água indiretamente através de alimentos e, frequentemente, essas quantidades de água são bem maiores, como esse caso aí, por exemplo, que o Fábio está falando. Outro exemplo, outro alimento que eu como bastante, que é banana. 500 litros de água, em média, para produzir 1 quilo de banana. Banana, acho que eu como mais que batata, porque banana é meu café da manhã preferido. Sempre acordo, como 2 bananas, faço um mate, que é o que eu consumo bastante. Agora, olha só. O que me fez chamar atenção para eu parar de comer carne? Para produzir 1 quilo de carne de boi, se leva, em média, 17 mil litros de água. Eu não consigo nem imaginar na minha frente 17 mil litros de água, mas eu sei que é muito, né? 17 mil litros de água, eu já acho... É muita água. Muita água. Mas por que vai tanta água para produzir 1 quilo de carne de boi? Porque dentro desse cálculo vai água utilizada na irrigação da soja, porque a soja é a ração do boi, água utilizada pelo boi ao longo de sua vida, água utilizada no processo, né, de transformação, né, de abate do boi até a carne ficar refrigerada e tudo mais. Então, olha só a quantidade de água que se utiliza para produzir 1 quilo de carne. E agora eu devolvo a pergunta para a Paula. Quanto tempo que se demora aí na tua casa ou tu para comer 1 quilo de carne de boi? Um dia já comeu, com certeza. Um dia já comeu. Pois é, eu me lembro quando eu comia carne, o cálculo que se fazia para um churrasco, quando eu ia para o churrasco com a galera, assim, era 500 gramas de carne por pessoa para o churrasco. Então, olha aí, em um churrasco que a pessoa já ia aí metade de 17 mil litros d'água, aí uns 8 mil, quase 9 mil litros d'água. Que loucura, né? Uhum. Então, a gente trouxe essas questões para vocês pra gente pensar. Quais são as outras práticas que a gente pode ter que podem auxiliar na preservação da água, né? Que não seja só aquela de escovar os dentes com a torneira fechada e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente pode pensar é diminuir, por exemplo, o consumo de algum desses produtos que acabam utilizando muita água, né? Não é, todo mundo vai virar vegano, o senhor quer que todo mundo coma alface. Não é isso que eu tô dizendo. É só diminuir um pouquinho do consumo de carne. Se tu consumisse 1 quilo de carne ao longo de uma semana, não ao longo de um dia, já é muita coisa. Mas então, pessoal, eram essas as reflexões que a gente gostaria de trazer para vocês a respeito da água. Realizem os exercícios que estão ali na folha de apoio para vocês, que tem muito a ver com isso que a gente trabalhou agora, tá? Então, muito obrigado por assistirem a aula até o final. Muito obrigado mesmo e nos vemos numa próxima. Perfeito. Então, como o Fábio falou, a gente vai deixar aquela folhinha com questões para vocês fazerem, que nem nas outras aulas. E é isso aí, nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, pessoal.